esse calor ainda vai me matar, mano. Tá foda. Meu Deus. Que inferno. Não dá vontade nem de viver. Oi, como é você? Eu tô tentando sobreviver. Falando que tá foda, mano. Que calor infernal. Não dá vontade de fazer nada, gente. Nada. Quando que vai acabar logo? Quando que vai vir o meteoro? Quando que o sol vai explodir de uma vez e acabar com tudo? Meu pai do céu. Por quê? Por que tão quente? Bom, vamos lá. Sem muita enrolação. O assunto de hoje é não monogamia. Ah, pronto. Agora a química é monogâmica. Quer dizer, agora você vai me dizer, senhorita química, que você é não mono. Então você tá seguindo a modinha aí da não monogamia, porque agora tudo é não monogamia. Nossa, porque os valores foram invertidos, né? As pessoas escolhendo se relacionar de formas mais saudáveis. Brincadeiras à parte, sim, eu sou não mono e tenho um casamento não monogâmico há 6 anos. É isso? 6 anos? 19, 20, 19. 7 anos. Olha que legal. Tô fazendo as contas erradas. Eu tenho um relacionamento não monogâmico há 7 anos, sendo que sou casada no papel. Tenho muito orgulho do meu relacionamento porque sempre tive muita dificuldade em namorar com pessoas. Na verdade, não tive muita dificuldade. Eu namorava demais. Esse era o problema. Eu tava sempre emendando um relacionamento no outro. Mal saía de um, já tava querendo começar outro. Era meio que um vício, uma necessidade incontrolável de precisar estar com alguém por uma questão de carência, por uma questão de não querer ser abandonada, por inúmeras questões que na época eu não compreendia, né? Não tinha tanto autoconhecimento para entender por que que eu tinha esse padrão de comportamento de sair desesperado atrás de relacionamentos. Todos esses relacionamentos que eu tive, até antes de oficializar com o meu marido atual, basicamente foram monogâmicos, né? Todos eles foram monogâmicos e todos eles eventualmente acabaram pelos mais variados motivos. Traição, tanto de minha parte quanto da parte das outras pessoas, enjoar, as pessoas enjoavam de mim, eu enjoava delas, muitas vezes fica insustentável e aí a gente acaba terminando. Pra mim, sempre era uma merda, um fim do mundo, assim, era um sofrimento sem fim e eu não me ajudava porque isso fazia com que eu quisesse correr atrás de me relacionar urgentemente com outras pessoas para suprir o buraco negro de carência e abandono que eu tinha dentro de mim. E quando eu conheci, não conheci, né, mas quando eu comecei a me envolver com o meu atual marido, não foi diferente. Eu tava solteira há menos de um mês, tava carente, tava mal. Ele também tinha terminado um relacionamento recentemente. E aí, como a gente já era amigo há mais de meia década, eram 7 anos só de amizade, a gente acabou entrando na cilada da amizade colorida, né? A gente já tinha se envolvido eventualmente, assim, casualmente, algumas vezes, mas a gente nunca tinha tido sentimentos um pelo outro. Depois continuava a amizade. Ele me conhecia muito bem, ele conhecia todos os meus podres, ele me conhecia como ninguém mais conhecia, ele não me julgava. Então foi tudo muito natural quando a gente começou a se envolver. Começou com uma amizade colorida, sem compromisso, e conforme foi avançando, a gente começou a perceber que os sentimentos começaram a surgir, começaram a ser cultivados e florescer. Conforme a gente foi percebendo que as coisas foram mudando e foram ficando mais sérias, a gente estava sempre conversando abertamente e isso ajudou bastante a gente ir definindo desde o princípio como era a forma com que a gente queria se relacionar. E tanto eu quanto ele, a gente já estava muito desgastado de ter relacionamentos monogâmicos e de se frustrar sempre com os mesmos problemas que a monogamia causava. Eu, como uma pessoa borderline, eu não sirvo para relacionamento monogâmico. E não é só pelo fato de, eu vou me interessar por outras pessoas e vou trair e vou isso e vou aquilo. Não, é por uma questão de ciúmes mesmo, por uma questão de insegurança, por uma questão de o molde monogâmico, ele me transforma numa pessoa ruim. Ele me transforma numa pessoa cheia de gatilho, que faz com que eu seja uma pessoa ruim dentro desse relacionamento. Então, quanto mais limitação, quanto mais o cerco fecha, mais eu me sinto na liberdade de cercar ainda mais, de pressionar ainda mais, de sufocar ainda mais. Então, é algo que é como se fosse uma droga para mim. Quanto mais controle eu tenho, mais eu quero ter. Então, eu percebi claramente que aquilo não ia ser saudável. Então, nós dois percebemos
que a gente não queria com essa fita de fidelidade, de só você é meu, eu sou sua, blá blá blá, porque a gente conhecia muito bem uma outra e a gente sabia que isso não ia funcionar pra gente. Então, desde o princípio, a gente foi conversando sobre isso. Conforme a gente foi percebendo, a gente foi adaptando, né? Então a gente se apaixonou e nisso a gente resolveu entrar em um relacionamento. A princípio era um relacionamento que não era hierarquizado, então a gente gostava muito um do outro, a gente era muito apaixonado um pelo outro, mas a gente não queria rotular nada ainda. Então se ele quisesse se envolver com outras pessoas, tranquilo. Assim como se eu quisesse me envolver com outras pessoas, também tranquilo. Um sentimento não anularia o outro. Mesmo que eu me apaixonasse por outras pessoas, eu ia continuar apaixonada por ele e gostando dele. Se isso viesse a mudar, é óbvio que eu ia falar. E vice-versa. Então, nesse meio tempo, a gente estava ficando e ficando com outras pessoas. Mas a gente começou a perceber, de fato, o nosso envolvimento estava ficando ainda cada vez mais sério. E aí, nisso, a gente optou por começar um relacionamento, né? Que envolve o compromisso de estar juntos como um casal. Mas a gente ainda sabia que a gente não queria fechar o relacionamento. A gente queria seguir conhecendo outras pessoas e aproveitando oportunidades que pudessem vir. Isso significa que a sinceridade, ela não era somente para nós dois, ela era também para com as pessoas que a gente se envolvia. Então, desde o começo, para toda pessoa que a gente se envolvia separado, a gente deixava muito claro que a gente estava num relacionamento, que era um relacionamento aberto. Se ela quisesse se envolver comigo, vai ter ele também. E que ele é uma prioridade, que ele é o foco central e que as outras relações seriam mais casuais. Se viesse a envolver alguma outra relação paralela com sentimentos, a gente ia conversar abertamente sobre isso e todo mundo ia se entender. E foi isso basicamente que foi surgindo. Desde de sempre, o nosso relacionamento sempre foi aberto e a gente sempre estruturou ele de acordo com os nossos sentimentos e a nossa realidade. Eu já fiquei com outras pessoas pelas quais eu tive sentimentos e ele também. Depois que a gente namorou sério por um bom tempo e a gente teve uma separação, ficamos um tempo separados e voltamos. Esses meses que a gente ficou separado, a gente entendeu que fazia sentido pra gente se casar e construir uma vida juntos. Mas a gente não queria deixar ser não mono. Então a gente novamente conversou e adequou o nosso relacionamento de acordo com as nossas necessidades, os nossos desejos, enfim, tudo isso. Então, desde que eu me casei, que foi em 2021, eu e ele, a gente ainda fica com pessoas, tanto junto quanto separado. Só que não é uma coisa do tipo, meu Deus, a gente precisa caçar porque esse mês a gente não ficou com ninguém, que absurdo. Não, mas eu preciso instalar o Tinder. Ai, meu Deus do céu, não, porque, sabe, todo mundo acha que não monogamia é um bagulho que assim, se você não ficar com outra pessoa dentro de 15 dias, um mês, eu vou tirar sua carteirinha de não mono. E não é assim que funciona, gente. Sai a caça, a gente não vai à caça buscando uma pessoa, não é assim que funciona. O bagulho tem que dar match, a gente tem que estar na mesma sintonia, todo mundo tem que estar de acordo, sabe? Não pode haver desconfortos. E é muito raro disso acontecer, é muito difícil. E mesmo eu e meu marido, a gente já passou por fases monogâmicas, por fases onde nem eu nem ele estávamos interessados em ficar com ninguém. Tá tudo muito bem. Mas toda vez que pintava alguma oportunidade, alguma pessoa legal, interessante, a gente ia lá, conversava, trocava ideia. Então, assim, o que vocês têm que entender sobre a não monogamia é que tem mais a ver com o diálogo, com a lealdade, com a confiança, a transparência. Tem muito mais a ver com isso do que necessariamente você sair sentando, sair metendo. Não tem a ver com isso. Tanto que eu sinto que eu e meu marido, a gente é o casal mais normal que tem. Quem olha pra gente é um casal hétero, monogâmico, normativo, sendo que de normal a gente não tem nada. Ambos somos pansexuais, ambos somos não monogâmicos e ambos estamos muito felizes com esse formato de relação. Foi algo que deu muito certo pra gente. Se a gente tivesse feito aos moldes padrões, provavelmente a gente teria perdido a nossa amizade, a gente teria perdido a nossa relação saudável, justamente porque para nós a monogamia iria ser um câncer, um veneno que não ia
ajudar em absolutamente nada, que não ia agregar em nada pra nós. Nunca me senti tão feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu tô conseguindo ter um relacionamento estável há 7 anos, sendo que os meus relacionamentos não passavam de 1 ano e meio, às vezes 8, 6 meses, sabe? Nunca chegava a 2 anos de relacionamento. Então, é uma estabilidade que eu nunca conheci e que é uma novidade eterna pra mim, sabe? De você saber que você tem uma pessoa que tá ali, independente dos seus dias ruins, independente das suas crises, independente dos seus defeitos, sabe? Porque somos assim, somos imperfeitos, temos nossos defeitos, mas acima de tudo, somos pessoas que engrandecem um ao outro, queremos sempre o melhor um pro outro, a gente sempre tá trabalhando para melhorar cada vez mais, para evoluir na nossa vida. Enfim, eu aprendi demais com ele, sou muito grata por ter ele na minha vida. A gente vai morrer sendo não monogâmico, é assim que funciona. E assim, eu não tô cagando regra aqui dizendo que a monogamia é ruim e a não monogamia é boa. Não, ambos vão ter os seus desafios. Só que você precisa testar aquilo que te faz melhor, sabe? Que se encaixa melhor com a sua realidade. E não ter medo de ter conversas difíceis. Não ter medo de ressignificar os seus ciúmes. Não ter medo de entrar em contato com as suas inseguranças. Vou contar um segredinho aqui pra vocês. Não é porque você é não monogâmico que você não sente ciúmes. Não é porque você é não monogâmico que você não vai sentir certos desconfortos, certos medos. Isso é normal, gente. É muito normal. Só que ao mesmo tempo, isso não pode ser reforçado. A gente precisa lutar contra isso, mesmo dentro de um relacionamento monogâmico. O excesso de ciúmes, qual tipo de ciúmes, na verdade, pra mim, não faz o menor sentido, sabe? Reflete apenas o pior do ser humano e não existe justificativa pra você dizer que ciúmes é bom, que ciúmes é isso, que ciúmes é. Não, ciúmes é uma bosta. É você tirando licença pra agir como um babaca, nojento, abusivo ou uma louca descompensada. Não faça isso, isso não ajuda em nada. É por isso que eu escolhi a não monogamia, que é justamente para poder me libertar ou ter as ferramentas para conseguir me libertar dessa cagação de regra nojenta que a monogamia traz, dessa propriedade, dessa necessidade de você orbitar e a pessoa orbitar você a toda maneira, de querer saber cada passo que a pessoa dá, de ficar fuçando no celular, ficando caçando pelo em ovo, caçando chifre em cabeça de cavalo. Eu tenho a senha do celular do meu marido, ele tem a senha do meu celular. A gente não tem absolutamente nada para esconder um do outro. A gente respeita muito a privacidade um do outro. Não existe coisa melhor nessa vida do que você viver um amor tranquilo, seja ele monogâmico ou não monogâmico. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Não tenham medo de viver amores diferentes. E eu nunca conseguiria todo dia isso, né, parceiro? Nunca conseguiria. Tá bom. Agora, trair você consegue, né? Complicado isso aí. Bom, gente, sinto que eu tô sendo mais prolixa agora, então vou me encerrar por aqui. Muito obrigada. Nos vemos numa próxima. Adiós.